como é que eu vou tentar explicar 2020 para esses meninos? A gente está passando, por exemplo, um momento no Brasil onde a divulgação de fake news, ou seja, notícias falsas, né, atrapalham a forma como a gente recepciona, ou seja, como a gente recebe os discursos, sejam dos jornais, sejam dos noticiários online e assim por diante. Ou seja, a gente está perdendo a capacidade de identificar informações corretas ou falsas, uma vez que elas nos chegam até mesmo utilizando as logomarcas e as manchetes dos jornais, por exemplo. E especialmente, esse fato só acontece, né, ou talvez não só acontece, mas tem um grande agravante para que ele aconteça, que é o fato do uso ampliado da internet. Graças ao uso ampliado da internet, assim como das redes sociais, que foram possibilitadas graças à internet, como por exemplo WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram e assim por diante, nós temos uma maior aproximação com outras pessoas, com outros grupos, sejam eles próximos ou estejam eles muito longe de nós. O que significa dizer então que a competência, né, que a capacidade que a gente tem, por exemplo, de divulgar uma notícia, seja ela verídica ou não, aumentou muito com o uso da internet. Então a internet possibilitou que muitas pessoas pudessem falar o que quisessem, não fossem censuradas, ou seja, né, não fossem criticadas por isso, e dessa forma elas falam que bem entendem, tá? E não seria diferente nessa plataforma aqui que vos falo hoje. O YouTube também é uma ferramenta extremamente utilizada, né, para lançar notícias verídicas e não verídicas. Então cabe a vocês investigarem a fonte de onde esse vídeo está sendo extraído, ou seja, de onde a informação passada naquele vídeo está sendo retirada, tá? Isso vale para mim também, tá bom? A ideia aqui é discutir um pouco sobre fatos, mas eu espero que a opinião fique com vocês. Então por que a gente divulga a notícia do WhatsApp que chegou, por exemplo, da minha tia, que eu adoro, que mora em outra cidade? Por que, por exemplo, que eu compartilho uma notícia que chega pra mim no Facebook e eu acho que ela tem tudo a ver com o que eu estava pensando hoje mais cedo e faz com que dezenas de outras pessoas tenham contato com aquela notícia sem ter necessariamente, às vezes, clicado nela para saber de onde ela foi retirada? Porque existe uma coisa, gente, que está na nossa base enquanto sociedade, que é uma coisa chamada confiança. Uma vez que a nossa sociedade, né, passou a introduzir em suas relações sociais a confiança, ela, inclusive, foi importante para que a gente passasse a divulgar os mitos, por exemplo. Uma vez que eu tenho confiança, eu não preciso forçar uma pessoa a fazer uma coisa ou a deixar de fazer uma coisa. Nas nossas relações de confiança, eu consigo convencer uma outra pessoa pelo simples fato de ela confiar em mim. A confiança é a base daquilo que a gente chama de cooperação social. Então, para falar um pouquinho sobre cooperação social, né, hoje o nosso entendimento sobre cooperação social pode vir da nossa própria família, pode vir do bairro onde a gente mora, né, pode vir dos nossos grupos de amigos ou dos nossos grupos relacionados aos ambientes que a gente frequenta, como por exemplo a igreja. Mas como que isso surgiu na sociedade? Para falar um pouquinho sobre esse assunto, eu vou ter que retomar ao que a gente chamou de revolução cognitiva há muitos e muitos anos atrás, aproximadamente há 70 mil anos. O Yuval Harari vai dizer o seguinte, pessoal, que a nossa linguagem praticamente se difundiu por meio da fofoca, ou como a fofoca, tá? De acordo com essa teoria, os Homo sapiens, né, são, antes de mais nada, um animal social. E a cooperação social é essencial para a nossa sobrevivência e para a nossa reprodução. Não é suficiente que homens e mulheres conheçam o paradeiro de leões, por exemplo. É muito mais importante para eles saber quem em seu bando odeia quem está dormindo com quem é honesto com quem e quem é trapaceiro. Graças às relações de confiança, né, entre os primeiros grupos de Homo sapiens, por exemplo, eles conseguiam se
fortalecerem uns perante os outros. Importa para mim saber se as pessoas com as quais eu me relaciono podem confiar em mim, assim como eu posso confiar nelas. O historiador Yuval Harari vai dizer o seguinte, que esses grupos humanos também, por exemplo, não são muito diferentes das nossas práticas atuais, por exemplo. Uma vez que estamos falando no tempo todo por e-mail, por WhatsApp ou por redes sociais, de certa forma estamos fofocando. Entretanto, a fofoca, por exemplo, passou a ser utilizada geralmente para condenar fatos ou comportamentos considerados, por exemplo, inadequados. Como, por exemplo, os jornais fazem quando eles estão vendo, por exemplo, algum político que promoveu uma atitude ou uma ação considerada incorreta, por exemplo, e eles nos contam isso que aconteceu. Afinal de contas, se eles não nos contassem, nós não ficaríamos sabendo, por exemplo. Além da gente começar a entender a fofoca como parte do nosso processo de revolução cognitiva, foi quando a gente também começou a entender o surgimento sobre mitos, deuses, por exemplo. O que isso quer dizer? Uma vez que eu tenho grupos humanos que confiam nas informações passadas uns para os outros, eu tenho, por exemplo, a crença em algo que não necessariamente exista, mas que gera confiança no grupo do qual eu faço parte. Deu para entender? Mas o que esses mitos, então, têm a ver com a ideia de religiosidade e, consequentemente, com a ideia de igreja, por exemplo? Uma vez que eu tenho um grupo que compartilha informações, que acredita nessas informações compartilhadas, eu tenho, por exemplo, a ausência de dúvida. Ou seja, eu confio naquela informação que me é passada. É desta forma que a ideia de religião começa a surgir entre os Homo sapiens, a partir da revolução cognitiva dos Homo sapiens. Só que essa ideia também é importante para a gente entender uma série de outras manifestações a partir da cooperação ou a partir da relação de confiança que os grupos humanos estabeleceram uns com os outros. Um padre, por exemplo, que não conhece o outro padre que está em outro país, por exemplo, acredita em Deus da mesma forma, uma vez que eles pertencem a uma mesma religião, ou seja, eles fazem parte de um mesmo grupo, tá? Eles têm o mesmo ideal. Em suma, significa dizer então que as religiões se baseiam em um conjunto de mitos que são compartilhados. Advogados também acreditam num conjunto de regras que, para eles, compartilhadas, constituem a sua própria crença. E, não menos importante, a formação dos países, ou seja, a formação das nações, também se baseou no compartilhamento dos mitos. Uma vez que eu conduzo, a população brasileira a acreditar, por exemplo, numa ideia, eu estou fortalecendo que, se aquela ideia não for compartilhada, aquela pessoa não é considerada uma brasileira, ou não faz parte daquele grupo que representa o patriotismo brasileiro, por exemplo. Desta forma, a revolução cognitiva dos Homo sapiens nos ajuda a compreender alguns elementos da nossa sociedade moderna, como, por exemplo, o compartilhamento de ideias e o compartilhamento de mitos. Uma vez que eu tenho uma relação de confiança com outros grupos humanos, eu tenho o compartilhamento de relações que fazem com que eu acredite no que aquelas pessoas, por exemplo, falam. Peguem, por exemplo, os grandes nomes, as grandes marcas das empresas ou das indústrias das quais vocês adquirem produtos, por exemplo. Se o dono daquela empresa falece, o nome daquela empresa vai morrer? Pensem nos produtos multinacionais que vocês conhecem, nas grandes marcas, nas grandes indústrias, por exemplo. Cuidado, no entanto, para não confundir ficção com mentira, tá bom? Bom, a ideia desse vídeo não é fazer com que vocês percam as crenças nas suas respectivas religiões, tá? De forma a entender, por outro lado, como é que a construção dos mitos se distancia de um grupo para o outro, mas não quer dizer que a mentalidade do outro está incorreta e a sua está correta, tá bom? A ideia é fazer com que vocês tenham uma reflexão
mais crítica sobre a ideia de religiosidade nas nossas sociedades, não só brasileira como as outras do mundo, e entender que não basta impor a nossa forma de pensar, uma vez que nós somos partes de grupos humanos, de sociedades muito distintas, tá bom? Por hoje é só, eu fico por aqui. Tchauzinho!